Aleluia. Glórias ao Deus Pai, ao Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar nessa palavra profunda que diz Deus onipotente, onipresente, onisciente? O Deus que conhece o final de todas as coisas, antes mesmo de todas elas virem à existência. Ou seja, Deus não fica surpreso e nem se arrepende, porque Ele conhece o final de tudo que Ele cria antes de existir. Então, todo o mal que nasceu em Satanás, Ele já sabia. Todas as canções que eu ainda hei de cantar, Ele já ouviu antes do Jardim do Éden. Todas as orações que eu hei de fazer, Ele já conhecia antes do Jardim do Éden. Aí eu não posso acreditar que eu sou um adorador, porque até para adorar Ele mesmo, eu dependo do Espírito, o Deus Espírito Santo, que me dá inspiração para eu devolver a adoração ao Criador. Não existe adoração nem adorador sem o próprio Espírito Santo, ou seja, Deus me leva a adorar a Ele mesmo, para que o homem não se glorie e se exalte, ou seja, a única coisa, irmãos, que nós temos mesmo, que nós podemos oferecer para Deus, além do louvor, da adoração, que só pode acontecer através dele. Eu só posso ser um adorador através de Deus, do próprio Deus. Só posso adorar a Deus se Ele me der o teu próprio Espírito para que eu adore a Ele. Então, é Ele que move a mim para adorar a Ele. Então, Ele mesmo se adora através dos instrumentos, né? É tremendo o que o Deus vivo, o Senhor da glória, faz. Então, o que nos resta mesmo é gratidão. E até para ser grato e ter gratidão é preciso ter maturidade cristã, né? Deus é tremendo, irmãos, para que o homem não se exalte, não se glorie em nada, porque o que nos resta é agradecer por tudo que Ele foi, pelo que Ele é, por que Ele fará na eternidade, né? E a gente tem misericórdia dessa parte que está doente com o mal na criação. As criaturas que estão doentes com o mal. O próprio mal que Deus permitiu vir à existência através de Satanás. E Deus, no livro de Isaías, diz que cria o bem e faz o mal, todas as coisas, realmente. Deus está em tudo e tudo está ligado com Deus, porque Ele é a vida. Quando a palavra diz que Deus é a vida, então Ele é a vida que rege todas as coisas, todas as criaturas, tanto do bem como do mal. Deus é a vida que faz existir as forças do bem e as forças do mal. Os anjos do bem e os anjos do mal, a vida que faz eles existir é o próprio Deus. Então, sem Deus, nem o mal não pode agir, né? Sem Deus, nem o mal não poderia existir, nem agir para fazer o mal. Então, Deus rege todas as coisas que estão acontecendo. Aquilo que não podemos entender, os sábios entendem, mesmo de alguma forma, eles entendem em parte, né? E aquilo que a gente não entende, a gente aceita, porque sabe que Deus não erra, Ele é perfeito. Ainda que ainda que o mal venha, você não entende, mas depois você entende que tem alguma coisa, tem a mão de Deus nessas coisas, em tudo, né? E no final, tem muita coisa que está reservada, muitas palavras que estão ocultas, muitas verdades que estão ocultas, muitas coisas que vão acontecer que o homem não sabe. Então, a palavra de Deus é mais para o homem, ela não ensina realmente quem Deus é e o que Deus tem, as novidades, os segredos de Deus, as coisas que hão de acontecer. Em parte, nós sabemos através da palavra. A palavra é para o homem, para a libertação, para o conhecimento, para chegar a Deus. Mas o nosso Criador tem várias dimensões espirituais, deve ter vários mundos, Ele não cansa. Talvez o nosso Deus não cansa de criar, Ele sempre está criando. Então, quando a gente pensa que só existe arcanjo, querubim, Ele pode ter vários tipos de anjos em outras dimensões espirituais. Porque Ele é maravilhoso, é um Deus renovador, é um Deus altíssimo. E o mais incrível é que esse Deus criador é capaz de largar o trono e ser humilhado na cruz do Calvário. O Verbo que se fez carne, que tudo foi feito por Ele, se Ele nada do que foi feito se fez, Cristo Yeshua HaMashiach. Você veja bem que quando Satanás levou Jesus a um alto monte,
Satanás nem imaginava que ali estava o Criador dele, ofereceu os reinos, né? Isto tudo te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Não sabendo que Satanás, que até ele pertence a Jesus, porque a vida que faz ele existir é o próprio Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus nem falou, né? Jesus não precisou falar para Satanás que tinha criado ele, porque depois isso ia ser revelado na palavra que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, inclusive Satanás, o bem, o mal, o anjo, todas as coisas. Então, Jesus é o Criador de todas as coisas. É engraçado que as religiões enganam as pessoas, alguns falsos líderes, né? De todas as denominações que usam a palavra, não para que a verdade liberte as pessoas, mas as falsas doutrinas, as heresias para aprisionar o povo, né? Então, as pessoas, se fossem abrir bem a mente para compreender as grandezas das coisas de Deus, o pessoal chega lá para falar com Cristo e Jesus diz que até das pedras Deus suscita filhos de Abraão, né? E Jesus ainda fala assim, ó, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, antes que Abraão, que é antes de Moisés, é antes de José, de Davi, né? De todos os profetas que viriam, Jesus fala, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, Jesus escolheu a própria mãe dele, ou seja, a Maria é filha de Jesus. Então as pessoas criam essas orações, Santa Maria, Mãe de Deus, por não abrir a mente para compreender as coisas de Deus, né? Mas, na verdade, Santa Maria ela é filha de Jesus, né? A mulher que recebeu a maior honra de gerar o Criador dela mesmo, né? Maria gerou o próprio Criador dela, porque ele é o Verbo, e tudo foi feito por ele, se ele nada que foi feito se fez. Aí depois as pessoas vão entendendo a grandiosidade das coisas de Deus, né? Mas a verdade é que Deus está em tudo, e tudo está em Deus, né? Então Deus não fica surpreso, Deus não se arrepende como alguns erros das traduções que estão nas escrituras lá, né? Os homens erram muito nas traduções, então não se pode dizer que Deus se arrependeu, porque isso aí já se contradiz com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você vê no livro de Gênesis que Deus se arrependeu por causa do erro da tradução. Deus não se arrepende de nada porque ele conhece o final de tudo antes de existir, ele não fica surpreso, né? Tudo que há de acontecer ele já viu, ele já viu todas as coisas no futuro, né? Ele rege todas as coisas. Então, realmente nós devemos ser gratos porque se nós louvamos, nós adoramos, até o bem que a gente faz, nós não podemos tomar a glória para nós, porque até o bem que a gente faz é movido pelo Espírito, por Deus Espírito Santo. Então nós não devemos pegar isso para nós, eu sou bom, eu fiz o bem negativo. Foi Deus que fez você fazer o bem. Então não tire essa parte do Senhor. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Então se Deus me usa como instrumento, eu sou apenas um instrumento. Ele é que tira o som e a melodia. A melodia que Deus tira do homem é a bondade, o amor, né? Você ama teu próximo e servir. Então, realmente eu procuro mais ser grato, porque adorador, a gente só pode adorar se for por ele mesmo, ele nos fazer adorar. Então não adianta a pessoa abrir a boca e se encher de si, se achar que é adorador, nada. O que Deus quer mesmo é que a gente seja grato e sirva quem a gente puder, ama nosso próprio, né? Orar para os nossos inimigos. Se você tem inimigo, ora por ele, porque sabe por que ele é teu inimigo? É porque Deus não está nele. Se você orar para o seu inimigo, para ele ser liberto do mal que está dentro dele, ele ser sarado, Deus cura ele vai ter a presença de Deus e não vai mais ser seu inimigo, vai ser seu irmão. Então eu não tenho que ter raiva do meu inimigo, eu vou orar para ele, para Deus libertar ele do mal, sarar do mal. Eu não preciso andar, eu não preciso ter amizade, mas a intercessão é o que muda o mundo, né? É orar pela cura dos doentes, né? Dessa parte da criação que está doente. Espero que essas palavras possam abrir a mente de vocês que estão ouvindo. Que a paz de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Cristo e Yeshua HaMashiach, seja sobre nossas vidas, sobre a vida de vocês, né? Que o Espírito, o Deus e o Espírito Santo nos revele coisas grandes e ocultas que a gente ainda talvez não compreende. Então, vamos viver, né? Viver na paz do Senhor. Viver a cada dia, procurar ser o menor, né? Porque Deus já é o menor, porque Deus é que é o servo de todos nós, né? Ou às vezes nós abrimos nossa boca para dizer que somos servos de Deus, não existe isso. Deus é que é o servo, o pai é que serve a casa.
Você sai cedo para trabalhar, para trazer o pão para sua família, então não é seus filhos que te servem, é o pai que serve a casa, que mantém a casa. Então Deus mantém essa casa universal que ele fez, o mundo, o universo todo. Ele manda chuva, ele manda o sol, né? Deus abre as portas de emprego, ele manda os anjos para nos proteger. Ele nos dá semente, cria todas as coisas, ele nos serve o tempo todo. Deus está servindo a gente o tempo todo, com a graça, com o espírito dele, com a provisão dos anjos, com portas abertas, com alimento, com saúde. Não vai nos dando livramento de coisas que a gente imagina, né? E ainda está fazendo casas na morada celestial, no terceiro céu, né? Está criando para que a gente esteja eternamente com ele no paraíso. Então é maravilhoso, né? Esse Deus eterno, maravilhoso, né? Então ele é o nosso pai, nosso servo, né? Então a gente tem que servir. Se puder servir, vamos servir, né? A cada dia amar nosso próximo e orar para que Deus liberte os nossos inimigos, aqueles que não querem mal, da mão do mal, né? Que está nele. Então assim nós teremos a paz, a cada dia mais profunda paz de Deus, né? A paz seja com todos os queridos. Amém.